e imprevisível, os tirantes eles poderiam ir rompendo, independente de condição climática, por óbvio agravado com condições de chuva. Então era importante garantir esse risco de ruptura total, até para conferir a segurança para quem fosse trabalhar na recuperação do elemento. Então, no início de julho, a solução adotada, discutida, foi essa apoiada em jet grouting, que é o cimento, a pasta de cimento injetado, com o terra mesh, que é uma espécie de gabião, uma solução de gravidade. Essa aqui é só a título de ilustração, ali são as colunas, é óbvio que depois de injetada elas não ficam assim. Essa é a solução adotada, só que ela apontava em torno de 5 meses, numa estimativa positiva, para se concluir. Como ela não exigia a interrupção da rodovia, era uma alternativa interessante, porque ela conferia a segurança e permitia o tráfego livre, né? Isso nós estamos aí no início de julho. Tá? Então, só detalhes, pode passar. A gente seguia fazendo monitoramento topográfico das trincas de surgimento, para justamente ter um balizamento. A gente já percebe, provavelmente já se aproximando da primeira quinzena de julho, isso aí está tudo cronologicamente colocado, a trinca ela já começa a avançar no pavimento e já começa a formar uma espécie de arco, o que é bem característico de planos de ruptura em rodovias de encosta. Eis que acontece lá pelo dia 21, 20 de julho, uma coisa que de fato não tinha como se prever, é esse regime de chuvas intensas, em um intervalo de 2 dias, aí choveu mais do que a média do mês, e essas são fotos justamente da região, o próprio município de Igrejinha, Taquara, Gramado, isso tudo aconteceu. 11 rodovias foram bloqueadas naquela madrugada. Na Brita Rodovias ocorreram 4 deslizamentos naquela madrugada, todos eles desobstruídos no intervalo de em torno de 1h30. Nossa equipe trabalhou em Nova Petrópolis, das 2 da manhã às 3 da manhã, em Gramado, da 1 da manhã às 2h30 da manhã. Ou seja, só para dizer assim, existem tipos e tipos de acidentes de escorregamento. E o que a gente está tratando aqui é uma coisa um pouco maior, mas que foi muito afetada por essa questão. Essa foi a imprevisibilidade. Essa foi o que acabou acelerando as patologias que existiam naquele elemento e acabou nos colocando numa situação de maior urgência, vamos dizer assim. Bom, isso aqui são resultados dos próprios pluviômetros instalados ao longo da rodovia, onde aponta que em julho a gente tem um acumulado de quase 350 milímetros. A média é em torno de 100 e poucos milímetros, a média histórica. Tá? Então a gente está falando aí quase o triplo, é uma quantidade absurda de chuva. Essa aqui é um gráfico evolutivo que a gente fez do deslocamento do painel para justamente mostrar que há uma correlação, né, porque, por óbvio, que não precisa ser técnico, mas imaginem que o terreno com água, ele adquire um peso, uma carga muito maior. Né, e é uma condição que acaba agravando a situação de um elemento que já tinha problema. Então, a gente vê que ele começa a acelerar em julho e ali por volta de 8 de agosto, onde a gente começa a fazer medições, pode passar justamente final de julho, essa é a condição, o tipo de trinca já é esse. A gente continua fazendo reperfilamento, tá? E acompanhando, agora vocês vejam que os marcos topográficos estão ali instalados na cortina, as medições são feitas de hora em hora e nós estabelecemos um monitoramento, então, 24 horas por 7 dias da semana. Existe uma equipe de técnicos dormindo no local, tá? Se revezando, e de hora em hora eles iam lá e mediam o andamento das trincas e do deslocamento do painel. Certo? Essas informações eram repassadas, eu recebia por SMS, o outro diretor também, e o gerente de operações também recebia essas informações de hora em hora, onde nós, nesse ponto de monitoramento. É importante ressaltar também que a partir do momento que a gente percebeu o agravamento com essa questão das chuvas, o tráfego nessa rodovia já começou a ser monitorado e controlado por profissionais da empresa. Então ela já estava num sistema de tráfego controlado nesse momento. Bom, então, a partir desse momento, nós provocamos novamente o poder concedente, conversamos e justificamos que não havia mais condições de se tentar aquela solução mais segura, que era uma solução que remetia para prazos em torno de 6 meses. E teríamos que, então, partir para uma solução mais agressiva. E, apesar dos riscos de agravar alguma condição de deslizamento, que graças a Deus não aconteceu, ela remetia para um prazo mais curto. E tendo em vista que a condição estava se agravando, não era racional esperar
que contar com aquela outra solução. Já havíamos feito cotação e sondagem, sondamos o mercado, porque é uma tecnologia, essa tecnologia da pasta de cimento injetada, ela não tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, os fornecedores de São Paulo, Rio de Janeiro, todos apontavam para prazos de início para final de setembro, para começar o trabalho. Então, isso só porque uma coisa é o prazo que o projetista estima, né? Condições normais, está com todo equipamento, todas as condições. Mercado aquecido, tem que ter estoque de cimento na obra, tem que depender totalmente de um equipamento específico que não tem no Rio Grande do Sul. Então, isso levou a gente a vamos ter que trocar de solução, não dá para fazer aquela, porque a rodovia não está com cara de que vai esperar 5 meses. Tá? Então, eis que acontece no 11 de agosto, e a gente chega numa situação onde na quarta-feira para quinta-feira, por volta das 4 da manhã, eu recebo um torpedo dizendo que o deslocamento do painel já estava em 39 centímetros. É importante lembrar que na noite anterior não havia chovido, não tinha tráfego intenso. Então, o que aconteceu é que a gente os tirantes estavam rompendo por corrosão sob tensão. Era um processo contínuo, agravado pelas chuvas. O que isso nos remeteu? A uma condição de instabilidade contínua. E a partir daquele momento não era mais possível prever em que momento poderia haver um colapso maior da estrutura. Mas durante todo esse quadro é importante também frisar que o acompanhamento técnico nos apontava para um deslocamento lento. Não havia o risco de ruptura abrupta, alguma coisa de surgir uma cratera e engolir um carro. Justamente por isso que se seguiu no sistema monitorado e com tráfego controlado. Tá? Bom, aqui vocês percebem já que aquela trinca no painel ali é uma das coisas que hoje, com o painel rompido, fica muito evidente. Era uma junta seca que foi criada, não foi utilizado o método de 45 graus de sobreposição na junta, a junta era suja. Então, são problemas construtivos que, somado a vários outros, fizeram com que o elemento de 20 anos, aí, que deveria durar de 70, 100 anos, durasse 20 anos praticamente. Bom, então, em ato contínuo, seguimos na solução, tá? Alguns dias depois, porque nessa ocasião, já estávamos concluindo os acessos, tá? Apesar de ainda não ter tido a autorização do Poder Concedente para realizar, a gente já estava trabalhando nos acessos, porque nós sabíamos, no momento que começou a se pressentir que a rodovia estava indo para uma situação complicada, até de interdição, é importante frisar, e que os senhores entendam, a concessionária depende da rodovia também. Nós sabíamos dos transtornos, sabíamos o que poderia acontecer na região, a gente sabia o impacto, a gente sabe que tem vias alternativas, mas a gente também sabe que a comunidade do Paranhana ia ser afetada, porém não havia condição de se garantir a segurança do usuário. E então não tínhamos outra opção, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas a partir do momento que tomamos, comunicamos ao DAIR, comunicamos à Gerges, eles entenderam, concordaram, não tinha outra condição, não tinha outra solução para se fazer. Aqui mostra justamente o andamento da obra, isso aqui foi alguns dias depois. Debaixo desse lastro de pedra que vocês estão vendo, já foram cavadas essas trincheiras, são 30 delas, tá? Hoje nós devemos ter metade delas concluídas já. E essa base toda, uma espécie de radia, uma espécie de laje de rocha compactada que vai fazer distribuir essas pressões. Esse trabalho da fundação ele é muito importante, porque nós temos que cuidar de dois aspectos aí, a ruptura dos painéis e a eventual rotação do elemento todo. Lembrando que tem funcionários trabalhando ali, né? Vocês vejam a proporção ali de uma pessoa em relação àquele elemento. Quem está de cima da rodovia não vê isso, né? Então é importante só dar o grau da dimensão da coisa, da complexidade. É se construir um prédio por cima de um que está se deslizando. Essa é a grande complexidade da intervenção. Se fosse possível detonar, dinamitar e começar uma do zero, é muito mais seguro para se fazer uma obra desse sentido, mas nem é uma obra de um ano. E ninguém pode esperar um ano. Nem a comunidade e nem nós. Bom, isso uma semana depois da interdição. Isso prova que nós conseguimos agir em tempo hábil, preservamos a integridade de todos os usuários e estamos garantindo a integridade dos trabalhadores que estão lá ainda, utilizando técnicas e alterações, inclusive de projeto diários, conforme a dinâmica da situação, porque aquilo continua se mexendo, né? A ruptura total de um painel, hoje já tem mais outros dois que romperam, né? Isso aparentemente pode gerar assim, mas a situação está piorando. Não, ela está em movimento, está em dinâmica, mas às vezes, para se poder ter agilidade e poder atacar o problema propriamente dito, é melhor tu já ter a certeza do colapso. O próprio funcionário já consegue se aproximar, a gente consegue fazer as alterações possíveis, a gente já recuou algumas chaves,
para justamente fugir dessa zona, e o trabalho continua. Bom, essas são as fotos de hoje, que não é hoje, é ontem, né? Justamente mostrando, é importante ver, bom, ali já tem os outros 2 painéis que eu falei. É importante mostrar aquela zona ali que fica à direita da rodovia de quem sobe para Gramado. Ela é uma zona bastante instável, já começa a aparecer os planos de ruptura, tá, envolvendo ela. Tu pode voltar uma imagem anterior, por favor? Percebam, por favor, ali nesse canto superior esquerdo, o desalinhamento ali, é mais fácil de perceber. A rodovia ela começa a se deslocar, ela baixar, rotar e se deslocar em direção ao elemento de... exatamente isso. Então, agora, por favor, a próxima. Aí vem a questão do desvio. A questão do desvio sempre foi uma preocupação da concessionária desde o início, porque a nossa intenção sempre foi nunca interromper o tráfego. O tráfego é vital para a comunidade, para os usuários e para a concessionária, né? Porém, a questão do desvio é uma questão complexa. Agora voltamos àquela imagem e percebam, é claro que esse efeito a gente não consegue ter agora, mas há um volume muito grande de material instável à direita da rodovia, e percebam que a rodovia faz uma curva ali. Essa curva ela não é por acaso, essa curva são movimentos históricos que, se não fossem cessados por aquele elemento de contenção na época, no início da década de 90, a rodovia não estaria ali. Então percebam que a reverberação, o material que se acumulou historicamente logo após, abaixo da cortina, a cortina está bem ali naquela curva, tá? Onde tem uma sombra ali. Percebam que há uma reverberação em forma de ondas ali, daquele material que foi se acumulando. É um material totalmente instável, suscetível à chuva, e ele vai se mexer para o resto da vida enquanto tiver umidade, certo? Próximo, por favor. Então, assim, o projeto do desvio estava concluído, só que ele precisava ser discutido, aprovado pelos técnicos do DAER, discutido pelo próprio projetista, que desde o início disse, olha, nós fizemos a melhor opção possível do grade, do lançamento da estrada, justamente acompanhando o terreno para evitar um número maior de cortes e aterros em região instável, mas assim, nós não conseguimos garantir a estabilidade desse desvio, porque ele está totalmente sujeito, subordinado àquele elemento de contenção que está ruindo. Então, nós não temos como assumir que esse desvio vá ficar íntegro para o tráfego do usuário. E, inclusive, muito provavelmente terá que ser restrito durante as passagens à noite ou durante a chuva. E é importante ressaltar que o projeto ele exigia drenos profundos, condições estruturais mínimas, que remetiam a uma obra de desvio aí de 30 dias, 20 e poucos dias de execução. Se tomasse todos os cuidados, eventualmente fazer algum outro elemento de contenção no próprio desvio. E nós estamos trabalhando com um cenário que daqui a pouco, se Deus quiser, a gente conseguir avançar da forma como a gente imagina, um cenário aí de 30, 40 dias, quem sabe a gente já está com meia pista estabelecida na rodovia, então corria o risco ainda de estar executando um desvio com risco de provocar maior deslizamento, atrapalhar ainda no andamento da obra, e ter a conclusão dele praticamente junto com a liberação de meia pista. Essa é uma estimativa muito trabalhada junto com o pessoal que está executando a obra e está vendo a dinâmica da coisa. Próximo, por favor. Isso aqui é uma projeção, mais ou menos, em cima da rodovia. Claro, não foi uma tentativa rápida de tentar demonstrar, mas não ficou muito... Mas é importante notar que aquela linha preta ali, ela seria a projeção do desvio. Próximo, por favor. Aqui uma caracterização mais visual. Essas ondas em amarelo aí seriam os planos de ruptura. Aquela primeira onda menor, aquilo já aconteceu logo no início. Aquilo eram as primeiras trincas que avançavam após. A segunda é o que a gente já vem percebendo hoje, e já vê que ela interceptaria justamente a zona muito próxima do desvio ou até dentro do desvio. A terceira é uma que poderá surgir se a gente não conseguir conter a tempo. Tudo indica que a terceira não vai surgir, porque a gente já está, como eu havia dito para os senhores, as fundações em termos em torno de 50% já estão praticamente executadas, então esse efeito está praticamente já controlado. Tá? Mas vejam que há sempre um esforço, que são aquelas setas em vermelho, empurrando aquilo tudo para baixo. À medida que se perde aquele material que está naquela primeira onda, segunda onda, aquele material que está atrás assume a fila. É igual a latinha de refrigerante em máquina, né? Tira a primeira, as outras descem. Então o desvio estaria ali, esse desvio estaria andando. Né? Próximo. Vejam que ali, essa foto foi tirada alguns dias atrás, hoje está maior até. Vejam que já começa a ver o degrau na medida que o sol está cedendo, e o desvio estaria muito próximo daquilo ali. Então a acomodação, é evidente que haveria uma acomodação a posteriori dessa condição. E é importante ressaltar o histórico, que naquele mesmo trecho, em 2009, bastou uma chuva um pouco mais forte, e aquilo veio abaixo. Né? Olha a interrupção da rodovia, nós trabalhando ali para desobstruir. E a história, aquele é o terreno. Conversarem com o proprietário, ele mesmo vai dizer que historicamente